Glória a Deus, aleluia. Muito boa noite aos irmãos, aos amigos. Estamos chegando com mais um momento com a palavra nesta quinta-feira, dia 20 de maio, um dia abençoado que Deus nos deu. Damos graças ao Senhor por sua vida. Damos graças ao Senhor Deus por todas as coisas. Pai querido, te louvamos, te exaltamos, glorificamos a ti, Senhor, pelas tuas maravilhas. Pai querido, te adoramos. Ó Deus, abençoa nossas vidas, abençoa a vida dos meus irmãos, a vida, Pai, dos meus amigos, Senhor, que estarão assistindo conosco esta noite. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, vem Deus trazendo, Pai, tua graça sobre nós, liberando, Deus, teu amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Boa noite, quem está chegando por aqui, quem já está aqui, a pastora Cícia está aqui já. Damos muita graça a Deus pela sua vida, amém? Nós estamos hoje com uma programação muito boa, né? Palavra de Deus hoje, o Espírito Santo separou para nós. É um texto muito bonito, é um texto maravilhoso. É um texto onde vai falar muito comigo e com você, certamente. Tá bom? Nós vamos hoje estar estudando, compartilhando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 ao 16. Vamos ver se dá tempo para a gente fazer a explanação desses 5 versículos, né? Mas se não der, nós vamos até onde der, tá bom? Então, o tema da nossa palavra de hoje é o bom combate da fé. O bom combate da fé. É um tema muito bom, né? Nós vamos pegar aqui o tema que está na Bíblia, na Nova Almeida atualizada. É um tema muito bonito, tá? O bom combate da fé. Então vamos estar compartilhando com os irmãos hoje esta palavra, né? Tão bonita, né? Que o Senhor, Deus reservou para nós nesta noite. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, já, né? Enquanto os irmãos estão chegando, né? Enquanto os irmãos estão aparecendo por aqui, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Diz: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Veja bem, começamos bem, né, irmãos? Você, porém, que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Né, Suzete? Boa noite para Suzete Valadão, que está chegando já por aqui também. Versículo 12 diz: lute o bom combate da fé. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna. Olha só. Para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá a vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregou de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que Paulo escreve para Timóteo. Coisa maravilhosa, né? Ele faz uma comparação aqui com a decisão de Jesus Cristo, o testemunho que Jesus Cristo deu no ato da sua condenação. Maravilhoso. Versículo 15 diz: pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente ou luz inacessível que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para todos sempre. Amém. Palavra linda, né? É um texto maravilhoso, esse texto de Paulo escrevendo para Timóteo. Boa noite, meu sobrinho Eudes Gomes, lá em Araguaína. Um abraço para você e para sua família. A Marcela também, né? Esposa do Eudes, está chegando por aqui. Deus abençoe vocês, tá? E Deus fortaleça muito vocês, a família, nesses dias de dificuldade.
Deus está com vocês, tá? Toda a família em Araguaína está passando por esse problema todo. Que o Senhor Deus está com vocês e, por certo, Ele vai trazer-nos a vitória. Com certeza, porque o nosso Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Então, como nós lemos esse texto da carta de Paulo a Timóteo, né? É a primeira carta de Timóteo, uma das chamadas cartas pastorais de Paulo, né? Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo e uma carta para Tito, que são chamadas cartas pastorais, né? Que era destinada a pastores de igreja. Esta carta foi escrita na metade da década de 60, mais ou menos 30 anos após a morte de Cristo. Essa carta também é um chamado à igreja para uma vida fiel aos ensinamentos éticos do Evangelho. Nós vemos a dificuldade, né, que Paulo está se referindo aqui a Timóteo. Timóteo era um dos filhos espirituais de Paulo. Ele foi um dos principais líderes da igreja de Éfeso. Então, Timóteo foi um dos líderes, dos pastores daquela igreja lá de Éfeso. Éfeso, como nós ministramos dias desses, né, falando sobre a cidade de Éfeso, era uma cidade muito idólatra, uma cidade que tinha, né, uma idolatria muito grande à deusa Diana. Lá, inclusive, tinha um grande templo para essa deusa, né? Então, era uma cidade que tinha esses problemas. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja recheada de falsos mestres, que pregavam falsas doutrinas, contrária ao cristianismo sadio pregado por Paulo. Então, existia essa dificuldade, né? Que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso, quando ele pastoreava a igreja, quando Paulo mandou essa carta para ele. Porque era uma cidade que tinha muitas pessoas assim, que pregavam falsas doutrinas, que diziam que eram cristãos, mas na verdade pregavam uma doutrina diferente daquela que Paulo ensinava. Amém? Glória a Deus. Olha quem está aparecendo aqui. Minha sobrinha Eulina Souza Leite. Onde é que você está morando, hein, menina? Nem sei onde você mora atualmente. Mas de qualquer maneira, Deus te abençoe por você estar aqui, tá? Fica aí que já nós estamos, né, meditando na palavra de Deus. Glória a Deus por sua vida. Amém. Então, o versículo 11, quando nós começamos aqui a fazer uma explanação aqui. Boa noite também para minha líder, irmã Dani Santos. Que bom que você está assistindo. A Lúcia Valadão também já está assistindo aí em Conceição do Araguaia. Que Deus abençoe esse povo todo, né? As pessoas que estão chegando por aqui. Se eu não falar o nome de alguém, vocês vão me perdoar, porque às vezes passa aí não dá para ver, tá bom? Se eu não falar, você manda um alôzinho de novo que a gente vai falando, né, irmã Dani? Família Freitas aqui presente. Então, boa noite para o pastor Adélio. Família linda que nós amamos demais. Manuzia, né? E a pequena, né? A Isa, se ela estiver aí assistindo também. Da família muito maravilhosa que nós amamos. Também a Lúcia está dizendo que graça e paz a todos. Verdade, Lúcia, graça e paz para você, né? A sua família. Essa família Valadão que nós amamos demais. Boa noite toda especial. Também aparecendo por aqui já a pastora Janete Figueiredo, da Igreja Luz para os Povos, lá em Conceição do Araguaia. Deus abençoe, né? Também a pastora Selma, lá da Igreja Luz, da Igreja Fonte da Vida de Palmeiras de Goiás. Também está aparecendo por aqui já o meu irmão, obreiro da Igreja Resgatando Vida, do Ministério Resgatando Vida, do pastor Zezinho, né? O irmão Dionaldo Campos. Deus te abençoe, meu irmão, a você, a irmã Leide, esse povo todo maravilhoso. Graça e paz, né, pastora Selma? Deus abençoe cada um. Então vamos começar a exposição deste tema que nós lemos, né? Que é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 a 16. Nós vamos prender muito no versículo 11, porque é o centro da nossa mensagem de hoje. E o versículo 11 diz: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas as coisas más. Presta atenção que Paulo fala a Timóteo, né? Você, porém, que é um homem de Deus, você, porém, que é uma mulher de Deus, fuja de todas as coisas más, busque o quê? Busque a justiça, a piedade ou a devoção, e também a fé, o amor, a perseverança ou a persistência e a mansidão. Veja bem que Paulo coloca aqui 6 virtudes especiais para a vida de um cristão, né? E ele começa falando para Timóteo: olha, Timóteo, você é um homem de Deus.
Você que é um homem de Deus, fuja das coisas más. O que é que ele está se referindo? Quando nós lemos a partir do versículo 3 deste capítulo, né, Paulo fala sobre se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. Veja bem que Paulo está falando para Timóteo, foge dessas coisas, né? As pessoas que não pregam esta palavra segundo a sã doutrina da palavra de Deus, foge dessas pessoas, porque essas pessoas têm desejo doentio de brigas e provocações. Então Paulo começa advertindo Timóteo a esse respeito. Você que é um homem de Deus. Nesta frase, por exemplo, Paulo faz uma contraposição entre Timóteo e os falsos líderes que atuavam na cidade de Éfeso e perturbavam os crentes com suas doutrinas. É uma frase que soa sistematicamente aos nossos ouvidos nos dias de hoje. Pense bem o tanto que essa frase soa de uma forma especial nos dias de nossas vidas hoje. Você que é um homem de Deus. Quantas vezes já tem ouvido essa palavra? Você que é uma mulher de Deus, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou quando nós fazemos alguma coisa que, segundo a análise de alguém, está errado, mas você diz assim, você não é um homem de Deus, você não é um crente, você não é uma mulher de Deus, como faz isso, como faz aquilo. Então Paulo colocou para Timóteo justamente isso. Timóteo, você que é um homem de Deus, foge de todas as coisas más que esses falsos líderes estão ensinando na igreja em Éfeso. Então, foi uma demonstração que Paulo deu para Timóteo, e essa demonstração chega até os nossos dias. Fugir das coisas más, fugir das falsas doutrinas. Então, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, é falsa doutrina, é falso ensinamento. Então, nós devemos fugir disso e buscar o quê? Buscar aquilo que nos edifica, como ele mesmo diz. Busque a justiça. Olha só. Primeira coisa interessante que Paulo fala para Timóteo buscar. Olha, Timóteo, foge dessas coisas más, foge das contendas, foge das brigas, foge das provocações, porque isso não edifica um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E busque, em primeiro lugar, olha só, a primeira coisa que ele fala, busque a justiça. Chegou aqui a Jarcileide, o Valadão Herculiane. A pessoinha maravilhosa que nós amamos muito. Também está chegando aqui o meu cunhadão, o Iris Valadão, né? Boa noite, meu cunhado. Deus te abençoe, né? Que povo maravilhoso esse povo aí, viu? Tá? Então Iris está tempo de vir aqui de novo, viu? Vamos fazer um rolê. Agora você não está mais doente, que bom, né? Graças a Deus. Então, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, olha só. Você foge dessas coisas que não edifica, foge dessas coisas que cria confusão, foge das coisas ruins e busque a justiça, busque a piedade. Em algumas versões chama devoção também. Busque a piedade, busque também a fé, busque também o amor. Busque também a perseverança e também a mansidão. Veja bem, são 6 atributos, 6 virtudes que Paulo ensina que Timóteo deve buscar de forma com toda a sua força. Esquecer as coisas que criam confusão. Isso por quê? Porque as coisas que criam confusão não nos edificam. Inclusive, Paulo, quando escreve a Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, ele diz, olha, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam conforme aqueles falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas. Então, Paulo diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Interessante, esse texto está Romanos 12, 2, na nova tradução da linguagem de hoje, né? Né, Jacileide?
Então, deixe que Deus nos transforme. Então, não vamos estar vivendo conforme os padrões, né? Os padrões que as pessoas que não vivem com Cristo, que não obedecem à palavra de Deus, que não vivem segundo a palavra de Deus, quer nos impor, né? Devemos viver segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, na parte B desse versículo que nós estamos lendo, no versículo 11, Paulo faz referência, então, a 6 virtudes que constituem o principal alicerce da vida de um cristão. Olha só, 6 virtudes, 6 atributos que constituem o principal alicerce da vida de um cristão. Não tem como um cristão viver uma vida sadia, um cristianismo sadio, sem seguir essas 6 virtudes que Paulo ensina para Timóteo. O filho Timóteo, o pastor Timóteo. Então, esta palavra, irmão, graciosamente chegou até nós nos dias de hoje, desta carta de Timóteo, para nos ensinar também essas mesmas virtudes que Paulo diz que Timóteo deveria buscar, né? E durante a explanação desse texto, nós vamos ver o tanto que é importante nós nos prender de forma tão especial na busca das virtudes que nos edificam. Porque às vezes nós podemos nos prender a coisa que não traz edificação. E o próprio Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Então devemos nos prender a nossa mente, a nossa vida, aquelas coisas que nos edificam, as virtudes que possam trazer para nós alguma edificação. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Amém? Então, e a primeira coisa que Paulo ensina para Timóteo que ele deve buscar é a justiça. Essa justiça que é tanto falado, né? Porque a justiça que nós devemos buscar, em primeiro lugar, é a justiça de Deus. Não a nossa justiça. Nós devemos viver sempre segundo a justiça de Deus. É conforme o próprio Jesus Cristo escreveu lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus é justo. E nós somos justificados pela justiça de Deus. Estão entendendo? Nós somos justificados pela justiça de Deus. Não é que nós somos justos, mas nós estamos vivendo segundo a justiça de Deus, conforme ele diz, Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nós devemos buscar, nos prender, né, nos estar ligado à justiça de Deus em primeiro lugar. Porque a justiça de Deus vai nos direcionar a ter uma vida ética, uma vida honesta, uma vida que não machuca as pessoas, uma vida que sofre o próprio dano em favor dos outros. É verdade? Então isso aí, é que Paulo escreveu, né? Paulo é um professor muito bom para nós. Ele diz, olha, tudo se resume na palavra de amar o próximo, de praticar a justiça com o próximo. Então, quando nós praticamos a justiça, nós estamos praticando o amor ao próximo. E essa justiça é a justiça de Deus, como ele diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, que nos justifica. Porque nós não só somos justos, porque somos justificados pela justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Não estou falando que a palavra do Senhor hoje vai falar profundamente nos nossos corações. É uma palavra tremenda. Uma palavra que nos ensina muito, que nos eleva muito ao conhecimento das verdades bíblicas. É isso aí, né, Valci? Você escreveu aqui, opa, boa noite, glória ao Senhor, Deus digno de toda honra. Verdade, minha irmã, verdade. Deus é digno de toda honra, de toda glória. Então, Salomão escreve em Provérbios 21, diz, quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Olha só o que Salomão escreveu. Quem segue a justiça e a bondade achará vida. Então a nossa vida tem que ser baseada, né, nas primeiras virtudes que Paulo ensinou para Timóteo. A justiça. Buscai primeiro a justiça. Seguir a justiça. Andar segundo a justiça de Deus.
para que nós sejamos justificados e nos tornemos justos perante o Senhor. Amém? E o profeta Isaías também escreve lá em 32, 17, do livro do profeta Isaías, diz: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Oh, que maravilha, né? Olha só que Isaías escreveu: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para todos sempre. Quando nós andamos na justiça de Deus, quando nós andamos e sendo justificados na justiça de Deus, sendo justo segundo a justiça de Deus, nós adquirimos essas coisinhas aqui que o Isaías falou, o profeta Isaías, o grande profeta Isaías. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança. Amém? Por quê, irmão? Porque quando nós andamos na justiça, nós praticamos aquilo que é correto, aquilo que é certo, nós não abrimos mão, não abrimos espaço, não abrimos brecha para acusações. Então nós vivemos em repouso e segurança, porque não tem ninguém que nos acuse, não tem alguém que nos aponte o dedo e diga que tu não és um homem de Deus. Então se somos um homem de Deus, fugimos das coisas más e praticamos a justiça de Deus. Né? Que maravilha, não é isso aí, né? Então também disse: sigam a justiça, somente a justiça. Eu gostei desse versículo, né? Moisés escreveu em Deuteronômio 16:20. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ele está falando isso para os israelitas. Sigam a justiça, somente a justiça. Isto é maravilhoso. Então as verdades de Deus, as promessas de Deus, né, serão nos dadas quando nós seguimos isso. Seguir a justiça, ser justo e justificado segundo a justiça de Deus. Isso é tremendo, tremendo mesmo, maravilhoso. Meu reloginho não quer me ajudar hoje, falei? Então tá bom. Então a segunda virtude que Paulo escreve para Timóteo é piedade ou devoção, né? Tanto pode ser piedade ou devoção. O dicionário Aurélio diz: devoção ou piedade é o apego sincero e fervoroso a Deus e ao sagrado, ou seja, as coisas sagradas, sob uma forte liturgia religiosa ou práticas regulares, sentimento religioso de ter piedade. Então é interessante, né? Então nós devemos ser piedosos, nós devemos ser pessoas devotas, né? Não é aquele devoto que tem que estar pagando isso ou aquilo por nada, não, porque Deus já pagou tudo. O Senhor Jesus já pagou tudo para nós, né? Então nós não temos que pagar mais nada, tá bom? Então é aquilo que diz, por exemplo, a respeito disso, Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz: se é mistério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação, ou seja, devoção ao ensino. Então tudo que nós vamos fazer no nosso ministério, né, quando nós ensinamos, quando nós ministramos, nós devemos fazer com dedicação e ensino, né, que é a parte da devoção. Boa noite, que apareceu, deixa eu ver aqui. Eudivan Gomes, não é isso? Eudivan Gomes, tá? Boa noite para você, meu sobrinho. Deus te abençoe. Também está chegando aqui a Raimunda Souza, a esposa do Júnior. Deus te abençoe, né? Ela está dando boa noite para a pastora Ceissa. Então, a pastora Ceissa está respondendo já aqui, tá bom? Então, já está resolvida essa questão do boa noite. Que bom, aqui a gente vai, né, interagindo, não tem problema não. Então, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, ou seja, de ajudar, de estar compartilhando. Então Paulo fala para Timóteo, você tem que seguir a justiça, busca a justiça, busca também a devoção e a piedade, porque é a piedade que leva ao amor fraternal, o amor fraternal que leva o quê? A caridade, né? Abrir o nosso coração para servir. É interessante, né? Eu vi uma frase que assim, que se nós não vivemos para servir, não servimos para viver. É isso a frase? Então mais ou menos isso, né? Então,
algo tremendo. Agora, a terceira virtude que Paulo ensina para Timóteo é fé. Sabe? Fé. Essas coisas que nós professamos muito, chama-se fé. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que nós não vimos. E a convicção das coisas que esperamos. Mais ou menos assim também. Não é isso? Pode estar trocado, né? Mas então, a fé é a certeza das coisas que nós não vimos. Mas esperamos. E temos certeza que vai acontecer. O exemplo clássico disso aí é a volta de Jesus. Nós não estamos vendo. Mas nós temos a certeza que Jesus vai voltar. Nós temos a convicção que Jesus vai voltar, porque a palavra diz. Então isso é fé. Essa fé me leva a acreditar, a entender, né, que Jesus vai voltar. Maranata. Então ele vai voltar. Né, Odivan? Ele vai voltar sim. E a respeito de fé, o autor de Hebreus diz, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Está entendendo? Né? Deixa eu explicar um pouquinho. Então, pela fé, entendemos que Deus criou todas as coisas por sua palavra. Né, Marilza? Boa noite para você, Marilza Gomes. Boa noite, na paz de Deus. Para você também, minha sobrinha. Que Deus te abençoe. Dê força para você também, tá bom? Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse, haja lua, e houve lua. Haja sol, haja todas as coisas. Daquilo que não existia, nada existia. Então, tudo foi feito pela palavra. Então, o que é que nos leva a entender que isso foi assim? Porque nós temos a fé, está na palavra de Deus. Então, pela fé, nós entendemos, nós acreditamos que o universo foi formado, que o mundo foi formado da palavra de Deus a partir das coisas que não eram visíveis. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Então, as coisas aconteceram, tudo foi feito pela palavra de Deus a partir das coisas que não existiam, que passaram a existir. Então, isso é fé. Você acreditar naquilo que você não vê. Né? Acreditar, esperar aquilo que você acredita. Porque se nós acreditar ou esperar aquilo que nós estamos vendo, não é esperar. Nós já estamos vendo, não é, Marilza? Então é isso aí. Então a importância da fé na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, ela é importantíssima. Porque o mesmo autor de Hebreus diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa e dá recompensa aos que o buscam. Né, Socorro? Um abraço para Socorro Alves também. Socorro Alves, esposa do meu sobrinho Eudivan. Então tá bom, né? Colocando as coisas em ordem aqui, né? Júnior Alves Filho, Juninho, né? Que bom que você apareceu aqui, meu cunhado, né? Já vou em Conceição esse dia para nós subir no morro aí, viu? No monte, buscar o Senhor, Deus quiser, né? Passando uns dias e as coisas estão acontecendo, tá bom? Né, Socorro? As coisas vão acontecendo. Então, a palavra de Deus diz, né? O autor de Hebreus escrevendo diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque nós só podemos agradar a Deus se nós tivermos fé. Porque nós nunca vimos Deus. Nunca ninguém viu Deus. Então, se nós nunca vimos Deus, nós temos que agradar Ele pela nossa fé. Crer que Ele existe. Crer que Ele é o autor de todas as coisas. Crer que Ele que criou o mundo, que criou o universo, pela nossa fé. Que maravilha, irmão, que maravilha. Devemos, pela nossa fé, crer que Deus existe. Crer que Ele é galardoador, é abençoador de nossas vidas. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É verdade. Ou então manda um abraço aí, ô Marilza, para minha mana Maria.
Mãe está assistindo também, tio. Que bom. Então, para você, Marilza, Maria, um abraço e um beijão, tá? Deus te abençoe, minha irmã. Graças a Deus que você está assistindo conosco aí. Que bom, né? Então, irmãos, esse terceiro elemento, essa terceira virtude que Paulo ensina para Timóteo, a fé. Porque a fé é a base de tudo que nós acreditamos. Nós acreditamos em Deus pela fé. Nós acreditamos que Jesus vai voltar pela fé. Porque nossa fé faz com que nós acreditemos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Por como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Está entendendo? Como é que é coisa facinho, né? Só entender isso aqui, ó. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A nossa vida com Deus, a nossa vida cristã é pela fé. Quando nós acreditamos que Deus existe, acreditamos que Ele é galardoador, abençoador de nossas vidas, porque a nossa fé nos leva a acreditar nisso, né? Boa noite para minha amiga Suzelane Oliveira. Ela está na terra do tio Sam, lá nos Estados Unidos. Deus abençoe você, minha amiga. Deus abençoe profundamente a você e sua família. Que maravilha, né? É isso mesmo, né? Então, é importante, irmãos, que nós desenvolvemos nessa nossa vida a fé. Passar a acreditar naquilo que nós acreditamos de verdade, entendeu? Me fui um trocadilho, né? Passar a acreditar naquilo que realmente acreditamos. Acreditamos em Deus pela fé. Acreditamos na volta de Jesus pela fé. Acreditamos que nós seremos abençoados pela fé. Porque o nosso Deus, Ele é abençoador e galardoador de nossas vidas. E olha só, a quarta virtude que Paulo ensina para Timóteo, essa é importante, né? O amor. Amor é algo assim tremendo, mas está tão banalizado, irmão, o amor. As pessoas estão entendendo tão mal sobre esse sentimento, né? As pessoas já não têm mais o apego verdadeiro, ou seja, o amor ágape, aquele amor sem interesse. Então as pessoas dizem que gostam do outro, né? Ou que amam o outro, mas na maioria das vezes por interesse, querendo algo em troca. Esse não foi o amor que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou o amor perfeito, o amor fraternal, aquele amor que nós amamos sem querer nada de volta. E está tão difícil isso no mundo atual, né, irmãos? Tão difícil, porque as pessoas geralmente vivem por interesse, vivem por aquilo que lhe é útil, ou por aquilo que possa lhe dar alguma coisa. Mas Jesus não nos ensinou assim. Jesus nos ensinou que nós devemos amar sem interesse, sem querer nada em volta, né, Marilza? Sem querer nada de volta, nada de contrapartida. Contrapartida é uma palavra política, né? A gente vê muito isso aí nos jornais, né? Então, nós não podemos querer contrapartida de alguém por amar. Devemos amar aquela pessoa que às vezes até não nos ama. Até aquela pessoa que às vezes nos odeia, porque Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Isso é difícil. Às vezes é difícil. Amar as pessoas, nossos inimigos, aquela pessoa que às vezes nos fez mal, aquela pessoa que às vezes nos maltratou. Ah, sim, mas é essa que Jesus nos ensinou. Amar o amor fraternal sem querer nada em troca, sem contrapartida. Isso está tão difícil nos dias de hoje. É verdade. Mas nós que professamos uma fé genuína no Cristo Senhor, nós devemos praticar isso. Praticar este amor. Porque, veja bem o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor.
Esses três, porém, o mais importante dele, o maior dele é o amor. O amor é maior do que a fé. O amor é maior que a esperança. Porque o amor é a base de tudo, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Aí resume tudo. Que Deus é amor. O nosso Senhor, Criador de todas as coisas, Ele é a essência do amor verdadeiro. Porque Ele nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal forma, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é amor. Amor sem interesse, né? E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Sabe, amados? Nós vivemos em uma cidade grande, né? Em metrópole. Você que mora em cidade pequena, qualquer lugar, nós vemos isso. As pessoas se degladiam, se engalfinham, qualquer coisa. Por uma fechada no trânsito, né? Por uma palavra ríspida, por não ter concedido aquilo que nós queremos. As pessoas se engalfinham e se degladiam e lutam, às vezes por palavra, e lutam também até fisicamente. Por quê, irmão? Porque falta esse sentimento tão nobre que é o amor, essa virtude tão nobre que é o amor, né, irmã Dani? Essa virtude tão nobre que é o amor de Deus, o amor ágape, aquele amor sem interesse, o amor sem contrapartida. Que maravilha! Porque o amor, esse texto que eu li, irmão, anteriormente, está em 1 João 4,16, né? Talvez os irmãos estão anotando aí, que diz: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Está entendendo? Então, porque o símbolo do amor verdadeiro é Deus, aquele que entregou seu próprio Filho por nós. Oh, maravilha! Então, Paulo escreveu ainda que assim, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Lindo, né, esse versículo? O amor tudo sofre. Já viu, irmãos? Por isso que nós, por exemplo, que somos casados, nós temos que entender isso. Às vezes sofrer junto com a esposa, com o esposo, às vezes nos leva a esse sofrimento, porque o amor leva a isso. O amor tudo crê, porque no amor não existe dúvida. A incredulidade, onde existe credulidade, não existe amor, porque o amor não leva a dúvida. O amor é verdadeiro. O amor tudo espera. Nós esperamos a volta de Jesus, porque nós o amamos. Não é isso, Eudes? Nós esperamos Jesus voltar e temos certeza que ele vai voltar porque nós o amamos. Ah, mas eu não vi Jesus. Ah, não tem problema. Que Jesus disse para meu nome do rapaz, para Dídimo, Tomé, disse: olha, Tomé, você me viu e creu. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Bem-aventurado a você, meu amado irmão que está assistindo esta noite, ou você que vai assistir mais tarde. Bem-aventurado você que não viu Jesus e crê. Bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados por isso. Então, nós esperamos porque nós amamos o Senhor. Então, o amor tudo espera. E o que é mais importante, o amor tudo suporta. Sabe? Às vezes xingamentos, aspereza das pessoas. Quantas pessoas às vezes são asperosas conosco, palavras que nos machucam, atitude que nos machucam, ou às vezes nós praticamos atitude que machuca outras pessoas,
palavras que ferem outras pessoas. Mas quando tem um amor, tudo suporta. Tudo suporta. Então isso é maravilhoso. Paulo escreveu isso aos Coríntios no capítulo 13, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Né? O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Que maravilha. Não é, irmã Raimunda? Está aí sentadinha, né? Assistindo. Que bom, que maravilhoso. Né? E vou correr aqui, porque o reloginho é uma bênção. Então, outra virtude que Paulo ensinou para Timóteo, falou: Timóteo, busca a perseverança. O que é perseverança, irmão? É ser firme, é não retroceder, é não voltar atrás. Perseverança é a chave da vitória do crente. Quantas pessoas, irmãos, já convivemos na igreja? Quantas pessoas já convivemos no meio cristão e onde estão hoje? Pessoas que assentaram no banco ao nosso lado durante tanto tempo e já não vimos mais porque não perseveraram. Porque não perseveraram no momento da dificuldade, não perseveraram no momento da enfermidade, não perseveraram no momento de coisas que abalaram a sua fé. Não perseveraram, porque a perseverança é a chave da vitória do cristão. Está entendendo como é importante? É aquilo que o próprio Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, que disse: se perseveramos, também com ele reinaremos com Cristo. Se o negamos, ele, Jesus, também nos negará. Veja que algo importante, irmãos. Importante ser perseverante. Se perseveramos, também com Jesus reinaremos. Mas se o negarmos, se nós não perseverar com ele, ele também nos negará. A palavra diz que se nós confessar Jesus diante dos homens, ele nos confessará diante dos anjos. Mas também se o negarmos diante dos homens, ele nos negará diante dos anjos. Não é isso que está escrito no Evangelho? Sim. É isso que está escrito. Por isso que Paulo escreveu na segunda parte, carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, isso. Se perseverarmos, também com Cristo reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Misericórdia. Misericórdia. Temos que perseverar, irmão. Perseverar. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E qual é a promessa, meus irmãos? O povo hebreu, eles tinham promessa de uma terra prometida. Era o objetivo deles, chegar à terra que manda leite e mel. Mas nós temos outra promessa muito mais importante que a salvação, a vida eterna com Deus. É por isso que diz a palavra de Deus: se vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Que maravilha de palavra. É isso. Hebreus capítulo 10, versículo 36, tá? Diz isso. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, e qual a vontade de Deus? A boa, a perfeita e a agradável, né? A vontade de Deus é assim: a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa, a vida eterna com Deus, a nossa salvação. Porque nós alcançamos a salvação pelo sacrifício de Jesus, mas nós temos que perseverar para alcançar a vida eterna. Porque se nós alcançamos a salvação através do sacrifício de Jesus, mas nós não perseverarmos para alcançar a promessa final, que é a vida eterna com Deus, irmãos, isso não tem muito sentido. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 13. O próprio Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 13. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, os irmãos estão ouvindo um barulhinho por aí, porque ao vivo é assim, né? Então, a última virtude que Paulo ensina para Timóteo é a mansidão. Nós já falamos de 5, né? Então, a última virtude que Paulo ensina para Timóteo é a mansidão. E o que é mansidão? Mansidão é a principal qualidade de Cristo. Aprendei de mim que eu sou manso. Verdade, irmão. Aprendei de mim que eu sou manso. Jesus tinha essa característica de ser manso. Mansidão. Mansidão é uma qualidade de Cristo. Ser manso. Nós temos sido mansos, irmão. Benevolente. Benigno. Será? Quando alguém pisa no pé, às vezes nós costumamos tirar o pé com muita força, né? Temos que ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não está falando aqui de terra, falando de terra eterna, vida eterna. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou porque terão vida eterna. Olha quem chegou aqui, minha sobrinha Alice Gomes. Olha só, Alice Gomes, né? Paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe. Um abraço aí para a Arielle, tá? Putucumba, esse pessoal, o Marquinho. Povo maravilhoso, tá? Então, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E diz mais, Mateus 11, 29. Jesus fala, tome sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Canga. Canga. Não é Eudes? Canga que coloca no boi. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Jesus falando. Porque o quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, mansidão. Mansidão está escrito lá em Gálatas capítulo 5. No fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Ser manso. Eu tenho que aprender isso, irmãos. Estou pregando para vocês somente não, para mim também. Eu tenho que aprender a ser manso. Dominar o ego, o eu. Sabe, o eu é um grande inimigo, às vezes, das nossas vidas. Quando o eu floresce, você desaparece. Gostou? Então, quando eu floresce, você, o próximo, desaparece. Passa a existir apenas eu. E isso não é o que Deus nos ensinou. Isso não é aquilo que Cristo nos ensinou. E eu estou treinando, irmão, para chegar lá. Ser uma pessoa mansa. As pessoas falam isso que eu sou de paz, graças a Deus. Mas algumas coisas fora que não é às vezes a vontade de Deus. Mas eu estou treinando, eu estou aprendendo. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Oh, glória a Deus. Né, Alice? Vamos aprendendo, né, minha sobrinha? Vamos aprendendo a ser manso. Quando alguém nos fere, tudo bem. Se alguém tira a capa, nós damos também a túnica. Não, é o contrário. Quando alguém toma a túnica, damos também a capa. Quando alguém nos obriga a andar 1 milha com ele, nós damos 2. Isso é importante. E o reloginho está andando. Portanto, como eleitos de Deus, vocês prestem atenção nessas palavras, irmãos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Tenham conseguido isso? Às vezes não. Precisamos, irmão. Olha que Paulo escreveu, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escrevendo na igreja de Colossos. Portanto, como eleitos de Deus, nós somos eleitos. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão,
de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Isso sim, viu? Vamos aprender, irmão. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Meu boa noite também para Cleane Gomes, né? Cleane, amém, minha filha, né? Ó, força aí, Deus está com você, tá? Nós vamos sair vencedor deste momento de dificuldade. Certeza, porque nosso Deus é poderoso. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revista de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Colossenses 3:12, amém? Assim nós chegamos ao final da exposição do versículo 11, né? Não vai dar tempo para a gente concluir a exposição de todos os versículos. Vamos falar do versículo 12, né? Do capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo. O versículo 12 diz: lute o bom combate da fé, que é o tema da palavra de hoje. O bom combate da fé. Lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Está vendo só, irmãos? Lute o bom combate da fé, porque a nossa vida cristã é uma luta constante. Lá em Efésios capítulo 6, diz que a nossa guerra, a nossa militância, não tem que ser contra pessoas, mas tem que ser contra as potestades, contra os inimigos espirituais que tentam nos derrubar, que tentam nos tirar a fé. Então nós temos que lutar esse bom combate. E é interessante, irmãos, e aqui Paulo se refere à questão de uma luta constante. E você sabia que nessa luta não tem reserva. É como no jogo de futebol. Você viu como é que jogo de futebol é? Tem 11 jogando e um bocado na reserva, esperando para jogar. Não, a nossa luta no combate da fé, todos estão atuando. Não existe reserva no time de Deus. Não existe reserva no time de Deus. Todos estão atuando. Todos estão, né, à frente, porque a luta é de cada um, a batalha é de cada um, a batalha espiritual é constante, e a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso redor, procurando uma brecha para nos devorar, para nos ceifar a fé, para nos tirar aquelas virtudes que Paulo ensinou para Timóteo. Então lute o bom combate da fé, meus irmãos. Lute o bom combate da fé. De manhã, de dia, de noite, todo momento da nossa vida. Apegue firmemente a vida eterna. Esse é o propósito. Esse é o objetivo nosso, a vida eterna. Para a qual eu fui chamado. Para a qual nós fomos chamados. É por isso que Paulo escreveu no 2 Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz: eu combati o bom combate. Então ele nos ensina que nós temos que combater o combate da fé. E Paulo diz: eu combati o bom combate. Ele já estava chegando nos últimos dias da sua vida, ele disse: completei a carreira e guardei a fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que combater o bom combate. E é uma luta constante. Esta é a promessa que ele fez, que ele mesmo fez, a vida eterna. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. O próprio Jesus Cristo nos fez essa promessa, a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Né? E Paulo ainda escreveu aos Coríntios algo maravilhoso assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Isso, Marilson, isso mesmo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se eu acreditar em Cristo apenas enquanto estiver aqui nessa peregrinação em cima aqui da terra,
Se nós acreditar apenas nisso, Cristo está me abençoando. Eu sou uma pessoa tranquila, eu tenho todas as coisas que eu preciso para sobreviver. Então eu sou uma pessoa que tem tudo. Não, irmão. Aquilo que nós vivemos aqui neste mundo, nesses dias que nós estamos peregrinando sobre a face da terra, é pouco, é pouquinho. Então se a nossa esperança em Cristo for apenas isso, você sabe por quê? Sabe por quê que o mundo hoje, as pessoas vivem tão ansiosas, tão inquietas, para conseguir riqueza, para conseguir isso, conseguir aquilo? Porque muitas vezes acreditam que toda a sua benevolência, toda a bondade de Deus está resumida em sua vida terrena. Aí, onde está a coisa? Devemos trabalhar sim, devemos buscar ter uma vida confortável, sim. Devemos buscar o ensino para nossos filhos, sim. Mas nós não podemos jamais deixar que isso tome conta de nossas vidas e cerceie de nós a esperança de uma vida eterna com Deus. Porque se nós tivermos esse pensamento, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Porque Cristo não morreu por nós para isso. Para nós termos uma vida boa na terra. Não foi isso o objetivo de Jesus, não. Quando Jesus subiu naquela cruz, ou quando penduraram ele naquela cruz, Jesus estava pensando em nós, pensando em mim, pensando em você, para não somente uma vida de peregrinação nos dias que Deus nos dá aqui na terra, mas principalmente para uma vida eterna com Ele. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Pois é. Glória a Deus. E como eu falei, não vai dar para a gente fazer a exposição dos outros versículos. Tá bom? Então, mas deu para a gente ter uma ideia, porque essa palavra, ela é maravilhosa. É uma palavra tremenda. É uma palavra tremenda. Deus é maravilhoso, né? Depois nós vamos fazer a explanação desses versículos que falta. Outra oportunidade, né? Outra oportunidade. E é interessante que, porque, irmão, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer, baseado na fé. Baseado na fé, crendo. Né? Orando e crendo, né, irmão Eudes? Falei com o irmão Eudes agora há pouco isso. Orando e crendo e orando. Buscando. Mas a nossa fé, a nossa visão, ela tem que estar centrada, que nós temos uma vida após esta que nós estamos vivendo aqui. Nós somos forasteiros aqui na terra, peregrinos, à espera de que um dia nós possamos morar com Deus. Glória seja dada ao seu nome. Amém? Glória a Jesus. Queremos agradecer, portanto, as pessoas que assistiram, aqueles que irão assistir depois. Você pode compartilhar essa palavra com os seus parentes, com seus amigos. Não tem problema não. É para compartilhar mesmo. As palavras que edificam a sua vida, passa para outras pessoas também serem edificadas. Porque, irmãos, essas palavras que nós ministramos, vocês não imaginam tanto que elas edificam a mim, a pessoa que ministra. Traz edificação tremenda. Então você pode compartilhar. Compartilha com seu amigo, com a pessoa que está próximo, né? Não tem problema. Este canal é uma extensão da Igreja do Senhor Jesus. Né, irmã Marcela Ferreira, né? A irmã Socorro, todo mundo aqui, graças a Deus. Então estamos encerrando a nossa live desta quinta-feira, crendo que na próxima quinta estaremos aqui, né? Eu e a pastora César vamos estar aqui ministrando a palavra para o seu coração, né? Pode ficar esperando. Então toda quinta nós temos esse trabalho, né, de ministrar uma palavra para os nossos corações, para o meu coração e para o seu coração, né? Somente em caso extrema, né, alguma coisa que a gente não vai poder ministrar, mas aí a gente avisa, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Olhem, irmãos, orem, busquem de Deus e se cuidem. Use máscara, lave suas mãos, se higienize, porque estamos diante de uma pandemia severa, mas o nosso Deus é muito maior que ela, tá bom? Muito maior, e Deus vai nos tornar vitoriosos.
em nome de Jesus. Pai querido, te adoramos, te louvamos pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos, que compartilharam conosco essa palavra de hoje. Que Deus nos abençoe, Pai, e nos conceda graça para outra oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, falando do teu amor. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Fica na paz do Deus de Israel e na comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus.